Boa noite, queridos amigos. Boa noite, pessoal do Instagram, do Facebook. Mais uma conversa curta com o Tutu Rossi e Marcita. Hoje vamos falar sobre um assunto bacana que muitos pretendem ir, muitos já foram, né? Muitos já conhecem, mas temos muito que falar porque a Patagônia é um universo infinito de coisas maravilhosas e vamos chegar até o Chile, né? Até o Chile, até o Ushuaia no Chile e na Argentina, né, na verdade, né? Mas temos a Patagônia chilena e argentina. Só vou dar um minutinho, o pessoal tá chegando aí, tá pegando uma aguinha, um sanduíche para mais uma live aqui, nossa, de segunda-feira às 20 horas. Então, animados para hoje? Esse, boa noite. Quem que tá aí? Assim, Simone? E aí, Simone, dando muito mergulho lá em Monte Alto, lá naquele mar maravilhoso, próximo a Arraial do Cabo, né? A Simone está aqui conosco, mudou de São Paulo para um lugar muito próximo ao Arraial do Cabo, lá no Rio de Janeiro, um lugar maravilhoso, na frente da praia, no distrito de Monte Alto, né, Simone? Seja muito feliz aí, você e sua família, viu? Tá? Que Deus abençoe vocês e sejam muito felizes mesmo, tá bem? O Marcos Salviano tá conosco. Eco. Aí, quem mais tá? O Carlão foi o primeiro a entrar, o Carlão XL e o nosso querido amigo Carlos Martins, Ilha de Veracruz, Salvador, né, Carlão? O Carlão, um amigão da gente, sempre ajudando muito, né? E também todo o pessoal aí do 100% do motociclismo, né? Motoclube Resiliência também, onde o Carlão é presidente. Nossa, só irmãos de estrada mesmo, irmandade, né? Que bacana aí. Então, grande abraço. Já vou começar a live aqui mandando um abraço aí pro querido Carlão XL, nosso querido amigo Carlos Martins. Ai, João Pedro. João Pedro chegou de viagem aí. Nosso filho, né? Anda trabalhando muito. Bom, e também o 100% motociclista, resiliência. Eu quero dar um abraço especial aqui, mandar o nosso abraço especial de todos aqui, participantes da live, ouvintes, né? Da Marcita, para Dailton, presidente do Motoclube Esquadrão de Ilhéus, né? O Dailton ficou quase 40 dias em coma, gente, em coma, né? Ele pegou o coronavírus e Covid-19, né? E ficou em coma, né? Quase 40 dias. E graças a Deus, ao bom Deus, ele acordou, e acordou bem, lúcido, né? E uma coisa muito interessante que o Carlão, né, estava me informando, que é muito amigo do Carlão, né? Falou assim, Tutu, por incrível que pareça, depois que ele acordou, ele falou que ele ouviu o programa, o nosso programa, nossa live, né? Então, assim, é um mistério, né, gente, quando alguém está em coma, o que está acontecendo com essa pessoa, se ele está, né, escutando o que está em volta dele, se as pessoas estão falando com ele, se ele escuta, porque às vezes ele não tem como reagir, né? Ele está em coma, mas vai saber o cérebro como é que está funcionando desta pessoa, não é mesmo? Porque diz que é muito importante quando a pessoa está em coma, você tratá-la como normalmente, né? Falar com ela, pegar na pessoa, enfim, não é mesmo? E aí o Dailton está conosco, graças a Deus, trazendo mais alegria, continuar trazendo alegria a muitos, né, Dailton? Tá certo? Que Deus te abençoe, que te dê muita saúde e que tenha muitos anos pela frente, né? Saudável e com muita felicidade, muito paz e muito amor, viu? Deus te abençoe e seja bem-vindo novamente. E obrigado, né? Obrigado aí por todo seu carinho conosco, viu? É isso daí. O Serginho da Bis também, eu quero mandar um grande abraço. Ele está lá em Natal. Ele sofreu um gravíssimo acidente também, mas está se recuperando. Um abraço especial de todos nós, viu, Serginho?
da Bis e recupere, viu? Estamos aqui orando, rezando pela sua melhora também, né? Outro abraço especial para o doutor Everaldo Negão, que ele é o delegado-chefe de Belém, delegado-chefe da cidade de Belém do Pará. Tá bem? Doutor Everaldo Negão tá aí conosco aí. Muito obrigado, então, pela participação e um grande abraço para vocês, né? Para todos os enfermeiros, para todas as enfermeiras, para os paramédicos que estão no fronte do salvamento das pessoas que estão com essa pandemia, com esse Covid, etc., que vem salvando vidas, ou seja, né? As nossas vidas estão na mão deles, e, enfim, tem médicos que realmente estão perdendo vidas para salvar outras vidas, né? É um momento assim que nós estamos passando da humanidade, que graças a muitos enfermeiros, médicos, paramédicos, todos esses, né, profissionais da área de saúde e muitos outros, né, que vêm se dedicando também a salvar aí as pessoas que estão enfermas devido a essa pandemia, né? E também pesquisadores que estão atrás aí de uma vacina, né, que venha a curar, né, este Covid-19 aí de uma vez por todas, né? Então, nosso grande abraço para todos vocês, um abraço super especial mesmo, né? Tá legal, gente? Então, tá. E todos vocês que estão chegando na live, boa noite. Mais uma conversa curta aqui com o Tutu Rossi e Marcita, nas lives das 20 horas das segundas-feiras, um bate-papo com vocês. E hoje o tema, vocês sabem por que o Ushuaia não é só o Ushuaia, né? Chamaram a atenção esse nome desse tema? O Ushuaia não é só o Ushuaia? É simples e ao mesmo tempo é meio complexo, né? Por quê? Muitos motociclistas, muitos, que eu digo são muitos mesmos, que pretendem ir para o Ushuaia, e aqueles que já foram para o Ushuaia, eu tenho muitos relatos deles mesmos, falando assim, Tutu, eu cheguei em Ushuaia em 6 dias, em 7 dias. Ushuaia, por exemplo, uma referência, tá? De São Paulo a Ushuaia são 5.200 quilômetros. Se você faz isso em 7 dias, você andou 800 quilômetros por dia, não é mesmo? Então, e outra, não esqueçam que de um trecho para baixo, começa a ventania da Patagônia, que lá o bicho pega em relação ao vento. Nós já tivemos uma live sobre, né, os ventos da Patagônia, que não dá para você andar com uma velocidade muito alta. Então, se ele chegou ao Ushuaia em 7 dias, 5.200 quilômetros, esse cara aí, ele viu o quê? A não ser a própria cidade de Ushuaia, que é o portal, que ele tirou uma foto, que eu sei também que ficou um dia e no outro dia já estava voltando. Ou seja, tá certo, eu respeito o jeito de cada um viajar. Eu respeito, claro, né? A liberdade é de cada um. Mas assim, tem gente que vai para o Ushuaia para dizer que ele foi para o Ushuaia. Tirou uma foto lá no portal, ou ele chega lá dentro do parque, onde é que tem uma placa que lá termina a Ruta 3, não é mesmo? Acabou a ruta, a estrada não tem mais. Ali é o último metro da estrada da Ruta 3. Dali é só o oceano ali para frente, né? Então, tem gente que quer estar no currículo dele que ele chegou ao Ushuaia, foi para o Ushuaia, registrou, filmou e voltou embora. Então, a nossa live de hoje, nosso programa, o Ushuaia não é só o Ushuaia, porque eu quero passar uma outra imagem de uma viagem para o Ushuaia, tá certo? Não é só focar o Ushuaia e chegar lá e voltar, né? Até chegar em Ushuaia, você tem um universo de coisas maravilhosas que você pode ir vendo no decorrer da viagem. É claro que isso demanda de tempo, mas assim, também você não precisa ir diretão para Ushuaia sem parar para nada. Dá uma paradinha, pelo menos um dia ou outro, em alguns lugares que eu vou falar aqui. Pode ter certeza que todos esses lugares que eu e a Marcita iremos falar para vocês hoje, alguns vocês já conhecem e outros talvez não. Mas sempre serve, porque tem aquele que talvez nunca foi para o Ushuaia e que quer dicas durante esse percurso até o Ushuaia. Como o Ushuaia envolve 2 Patagônias, a chilena e a argentina, e envolve também inúmeros lugares para se visitar,
hoje especificamente eu vou falar de um caminho que é Ushuaia, que é mais a Ruta 3, partindo lá de Buenos Aires, né? Você pega a Ruta 3 e vai parar em Ushuaia. Então, esse caminho de ida a Ushuaia. Só aí já vai ter muitas coisas legais que eu vou mostrar para vocês. E no outro programa eu posso falar a volta, que daí a gente pega a parte também da Patagônia chilena, os parques nacionais. Então, a live de hoje seria assim, eu vou para Ushuaia agora e vou descer pela costa do Oceano Pacífico, pela Ruta 3, do Atlântico, perdão, né? Do Atlântico, claro. E pela Ruta 3. Então, eu vou dar dicas para quem vai fazer esta viagem. Então, tá aí o nome da nossa live, né? Ushuaia não é só Ushuaia, porque nós temos um universo de coisas antes de chegar a Ushuaia. Então, de fato, Ushuaia não é só Ushuaia para quem quer viajar para Ushuaia. Legal, né? Só para a gente entrar dentro do contexto aqui do nosso programa de hoje, tá bem, gente? Então, eu vou fixar este trecho, né, de um roteiro que seria para ir para Ushuaia. Se alguém tiver, né, e peço, como sempre, vocês já sabem, que um ajuda o outro aqui, de sugestões, de opiniões, de críticas. A live é nossa, né? A Márcia chamou bem a atenção, né? Todos vocês fazem o programa. Eu simplesmente vou mostrando o caminho da nossa conversa, mas vocês vão enriquecendo a nossa conversa com as suas sugestões, com o conhecimento que vocês têm, que eu sei que vocês têm muito conhecimento, né? Em muitas partes desse roteiro até o Ushuaia. Então sejam muito bem-vindos e eu agradeço de coração a ajuda e as informações que vocês vão passar aqui para complementar o que eu estou falando e para enriquecer mais este roteiro até o Ushuaia. E falando de ajuda, aqui no Instagram, o Luiz Rejovel perguntou aqui no grupo. O Luiz Rejovel. Rejovel. Como está o Urubici liberado para receber o turista motociclista? Aí o casal mototurista que está aqui, o casal Trip Motos. O Trip Motos? Tá? Ele já ajudou aqui, né? Já respondeu dizendo que está liberado. Está liberado o Urubici. Urubici. Algumas coisas acho que estão fechadas. No geral, está bem. Então, uma das sugestões para ir para o Ushuaia é fazer as serras catarinenses, envolvendo também a cidade de Urubici. Só que para o Ushuaia você não vai no inverno, né? Quais são os meses, vamos começar assim, quais são os meses mais adequados, devido a lá faz muito frio, gente. Mesmo no verão faz muito frio, porque a gente está nos glaciares, né? Lá embaixo. Olha, 2 meses ideais para o Ushuaia é dezembro e janeiro. Embora são meses de chuva, né? Que geralmente chove, mas são meses que para nós motociclistas é possível ir sem sofrer demais devido ao frio para o Ushuaia, tá? Tá bem? Então, e até fevereiro também, dezembro, janeiro e fevereiro são 3 meses que você vai numa boa para o Ushuaia, tá? Tem gente que vai em outubro até em novembro, ou em março e abril, mas, gente, começa a pegar muito frio, temperaturas negativas e às vezes gelo na pista, já complica e já torna a viagem perigosa, muito perigosa, tá? O Zebra Silva está aqui com a gente. O Zebra Silva sempre está conosco, né, Zebra? Ele falou o seguinte, ele fez em 17 dias ida e volta para Ushuaia. Me arrependo até o último fio de cabelo. Tá vendo? Estamos falando a mesma coisa, né, Zebra? Mas como estava acompanhado, né? Tinha que acompanhar a turma, né? Agora ele quer fazer uma em 25 dias no 25. Eu não aconselho fazer o Ushuaia correndo, gente. Então o Zebra está aqui conosco, falando que ele fez em 17 dias, ida e volta para o Ushuaia, e que se arrependeu muito. E porque foi uma correria, né, Zebra? Né? E a live de hoje é justamente para sensibilizar todos vocês que para planejar uma viagem para o Ushuaia, devido às belezas desta viagem, em todos os sentidos, merece ser feita
muito bem planejada e devagar, para você realmente usufruir, curtir todo o caminho até lá, que o caminho até lá é maravilhoso. Começando aqui, olha, quando você vai pela Argentina, né, que tem os retões, que você acha que não tem nada, são paisagens maravilhosas. Eu já vou entrar em detalhes, então, desse caminho para Ushuaia, tá? Só vou querer chamar a atenção sobre o cerol mata. Então, a gente está fazendo aí uma divulgação muito grande também, e não sou só eu, vários motoclubes, motogrupos, vários motociclistas, vários sites, estamos falando do perigo que é a linha cerol, a linha chilena. Então, eu aproveito aqui para vocês tomarem atenção, não saiam de moto sem antena corta-pipa, né, levantada. Quem não tem essa antena na moto, instale uma boa antena, para ela segurar de fato a linha, sem chegar no seu rosto, não é? Sem chegar no seu pescoço, que Deus o livre, tá bem? Então não bobeie. Essa época, gente, tem pipa para todo lado, eles não respeitam a lei, porque é crime, né? É crime da cadeia, tá certo? Mas a gente sabe que estamos no Brasil e a coisa não funciona como deveria, nesse sentido de você se preocupar com o próximo, não é mesmo? E os acidentes geralmente acontecem devido a erros de terceiros, a falta de educação de terceiros, não é nosso geralmente, tá? Então a gente tem que cuidar mais dos outros do que de nós. Então cerol tá aí, ó, bombando nas ruas, nas estradas, saídas de cidades, entradas de cidades. Então a molecada tá ali, ó, soltando papagaio no meio da rua. É linha para todo lado. Então tome cuidado, não esqueça. Opa, vou sair de moto. Antena ligada, corta pipa, tá? E às vezes é aconselhável até colocar uma de cada lado do guidão. Fica com uma aqui, outra lá. Fica feio, né? Fica feio, mas protege sua vida, né? Tá bem? Amanhã, eu só vou terminar os recadinhos agora para a gente de fato começar no nosso tema. Amanhã eu fui convidado pela Partwork, que é uma empresa reconhecidíssima, e eles estão convidando empresários para conversar a respeito da sua empresa, a temas como superar as dificuldades, exemplos de atitudes que nós devemos tomar, o que deu certo, o que não deu certo, o que você aconselha. Então tá aqui no Instagram, amanhã às 10 da manhã, amanhã terça-feira, dia 7, né, dia 7/7/2020, às 10 horas da manhã, no Part, tá aqui, ó, no Partwork Associados, no Instagram, às 10 horas, tá? Eu escrevi dos dois jeitos, porque o Facebook, eu tô com a câmera invertida, então aparece invertido, né? Então aqui tá pro pessoal do Facebook e aqui tá pro pessoal do Instagram. Mas tem as chamadas nos dois lugares. Mas tem no meu Facebook, tem no meu Instagram também, tá bom? E eu também divulguei aí nas redes sociais. Amanhã às 10 horas, participem lá comigo e conheçam um pouco a história da BR Travel Company, que é a nossa empresa de mototurismo e também de transportes de moto, que vocês já sabem, né? Mas qual é o título? O teu? O título, nossa, eu anotei, o título é do mundo acadêmico, porque vocês sabem que eu vivi no mundo acadêmico por quase 30 anos e depois virei empresário. Então, do mundo acadêmico ao mundo empresário, superando verdadeiros desafios, que de fato é mesmo, verdadeiros desafios, não é filosofia não. É aquilo que a gente, diz que é o lado mais sensível do ser humano. Isso aprendi com o reitor da universidade que eu dava aula. Ele falou assim, ele me chamava de professor Silvio, porque eu sou Ernesto Silvio Rossi Júnior, né? Poucas pessoas me chamavam de Silvio, né? Professor Silvio, o senhor sabe qual é o lado mais sensível do ser humano? Não sei não, doutor. É o bolso. É o bolso. Eu sempre lembro dele quando eu vou falar superando, né, verdadeiros desafios, que o lado mais sensível é o bolso, né? Porque quando você está todo endividado, você nem dorme direito, né, gente? A gente tem que pagar as contas e tem que se virar de alguma forma, né? Inovação, empreendedorismo, investimento,
muito aprendizado sobre o que você vai investir na sua vida, doravante, mas isso é para amanhã, tá bom? Mas vai ser legal, porque eu tenho muito a falar, eu aprendi muito, muito nesses últimos 3 anos, eu e a Marcita, nossa, aprendemos muita coisa, então a gente tem muita coisa legal, importante Você a passar. dava aula de que disciplina? O casal tripinópolis? O casal tripinópolis, eu dava aula de estatística aplicada e também para vários cursos, né? Era a universidade, então a estatística tem quase todos os cursos da universidade. Então era estatística, minha cadeira, né, de lecionar mesmo, e também matemática financeira um pouco, mas a minha praia na universidade, que eu domino muito, é estatística. Tá toda a área da estatística, a probabilidade, a estatística inferencial, a amostragem, não é? Métodos quantitativos, isso tudo hoje no mundo empresarial, nossa, é muito utilizado isso tudo, né? Controle de risco. Bom, mas hoje eu virei mais, digamos assim, empresário de transporte de motos e mototurismo. Claro que a gente usa muita estatística nas nossas planilhas, que é de fundamental importância para a organização, não é mesmo? Então já estou falando aqui, já estou dando uma palestra aqui, vou tirando do assunto, falando de estatística, porque quando eu começo a falar você é um nerd, como professor, eu não paro mais, eu fico falando muito porque eu amo essa mundo acadêmico, tá? Não é porque eu deixei o mundo acadêmico que eu esqueci de tudo. Eu continuo, na verdade, essa live mesmo, não deixa de ser uma aula, né? A gente discute, a gente mostra lugares, a gente está trocando ideias, é uma aula, legal? E eu vivi a minha vida inteira no meio disso, no meio acadêmico. Só que agora eu estou com viés empresarial, beleza? Ushuaia, vamos chegar até lá então? Vamos montar na motoca, ligar a motoca, cada um de sua casa ou da casa do amigo, colocou a esposa, a namorada na garupa, ou vice-versa, não se ela que está pilotando vai colocar o marido ou o namorado na garupa, amarraram as bagagens. Ou vai sozinho, né? Ou vai sozinho, ou vai em grupo, né? O importante é você estar na estrada indo para algum lugar, né? Tá certo? E é na estrada que nos encontramos. Bom, aqui, gente, vamos fazer só como uma referência aqui São Paulo, né? São Paulo, saindo daqui para Ushuaia. O pessoal pode estar lá no Nordeste, no Norte, Sudeste, enfim. É só para a gente ter uma referência de viagem, tá? Então, assim, e muito que estão lá nesses outros estados que eu estou falando, eles vão passar por aqui também, ou muito próximo, porque o Ushuaia é lá no sul, e aqui é um funil, né? O Brasil, ele vai afunilando para cá, ó, para Rio Grande do Sul, e aí onde quase todo mundo se encontra em Chuí, não é isso? Por quê? Eu estou falando Chuí. Porque de Chuí você pode conhecer o Uruguai aproveitando a viagem para o Chile, para a Argentina e Chile, né? Que você vai descer lá para o sul e vai atravessar uma hora para o Chile também, o Estreito de Magalhães, você vai estar no Chile, tá? Então, quando foi dividido lá aquelas terras do sul, né? Do fim do mundo, então parte ficou na Argentina, parte Chile, né? E hoje já está bem definido quem é de quem lá, tá bom? Mas para ir para Ushuaia, você vai atravessar os dois países, tá bom? Bom, mas então começando aqui de São Paulo, eu já falo assim, aproveita bem a sua viagem, planeja bem, porque você vai passar por isso daí, ou muito próximo. Então, se vai passar próximo, não custa nada ir lá, conhecer o lugar. Descendo a Regis Bittencourt para Curitiba, o que muita gente faz? Eu vou falar meio rapidinho aqui, essa primeira parte, tá? Para detalhar um pouco mais lá no final. O pessoal vai para Curitiba, pega a rodovia 101 para descer para Florianópolis, Porto Alegre, né? E vai embora para a Argentina, enfim. O que eu aconselho fazer? Conhecer a Serra da Graciosa, né? Antes de Curitiba, ao invés de você ir até Curitiba e pegar a 101, você desce a Serra da Graciosa, vai por Matinhos. Matinhos você atravessa de ferry-boat. Ali do lado eu já falei que tem a Vila das Ostras, dos restaurantes de ostras, bem próximo ao ferry-boat de Matinhos, né? E Caiobá.
É Caiobá? De Caiobá. Então, aproveita já comer ali no restaurante as ostras, né? São alguns restaurantes que tem a terceira ostra mais gostosa do mundo. Isso foi certificado por um grupo de pesquisadores japoneses especialistas em ostras, que foram lá e qualificaram Guaratuba e qualificaram a ostra de Guaratuba, né? Próximo ao ferry-boat de Matinhos, que fica muito próximo ali, a terceira melhor ostra do mundo em termos de sabor, porque aonde elas estão ali são cultivadas, né? A Márcia está falando, a água é muito limpa. O ecossistema faz com que a ostra se torne muito saborosa. Então, a primeira dica, conhecer a Serra da Graciosa. Quem não conhece, aproveita. Vem chegar até Curitiba. Antes de Curitiba, desce a Serra da Graciosa. Vai para Matinhos, né? Passa por Morretes. Se quiser comer um barreado lá em Morretes, beleza. Já aproveita, almoça em Morretes, continua a viagem. E aí, a sobremesa, come uma ostra lá, perto de Matinhos, como eu estou falando. Atravessa o ferry-boat e vai para Joinville, né? Ali na estrada dos Príncipes. Essa estrada eu não vou contar agora, porque ela tem ligação com a Dona Francisca, a estrada Dona Francisca também. Toda essa região aí era imperial, tá? Então, por isso que elas são históricas. Então, são muito antigas essas estradas, tá? Então, por isso que chama Estrada dos Príncipes, porque é Caminho dos Príncipes. A irmã de Dom Pedro II, filha de Dom Pedro, ela casou com um príncipe que chamava Joinville, um príncipe Joinville, da França, né? Por isso que deram o nome da cidade de Joinville. Tem uma história muito legal aí, né? Da época aí de Dom Pedro I e da Dona Francisca, que era filha de Dom Pedro I, irmã de Dom Pedro II. E essas estradas são históricas, tá? Então, por isso que chama a estrada aí dos Príncipes, tá bem? Só para vocês terem uma noção do nome. E é muito bonita essa estrada. Aí você chega em Joinville, pode dormir em Joinville, e depois, no outro dia, pega a 101, a partir de Joinville. Então, você conheceu a Serra da Graciosa, Morretes, comeu uma bela de uma ostra lá nos restaurantes próximo ao ferry-boat de Guaratuba, subiu a Estrada dos Príncipes, dormiu em Joinville e no outro dia segue caminho para Florianópolis. Se quiser lá no Mercadão de Florianópolis também comer outra ostra, que é maravilhosa, essa região de ostra, né? Você já sabe que eu e a Marcita gostamos de ostras, né? Então, descendo, o que acontece? Por exemplo, você pode conhecer as serras catarinenses. Você pode, então, ficar uns 2 dias, subir para Urubici, Serra do Rio do Rastro, não é mesmo? Serra do Corvo Branco. Então, você já está descendo para o sul. Então, já está conhecendo as serras. Você já desceu a Serra da Graciosa. Você já está passando próximo a Urubici, né? Tá certo? Depois de Palhoça, você pega a rodovia, eu acho que é 282, e você vai para Urubici. Tá bem? E em 3 horinhas você já está lá em Urubici e depois você conhece toda a região, tá bem? E depois desce para 101 via Torres e continua descendo a 101. Só aí você fala, poxa, estou indo para Ushuaia, mas já conheci não sei quantas serras, já conheci Morretes, já comi um barreado, já comi ostra. Olha só como é que a viagem já está começando, com o pé direito. Não é verdade? Isso é um bom planejamento, porque você vai aproveitando o que tem de legal para ser visto durante uma viagem que você vai fazer para Ushuaia. Então, aí volta a frisar, Ushuaia não é só Ushuaia. Então, cada vez vocês vão entendendo mais por que esse tema da nossa live, esse título da nossa live de hoje, tá bem? E ainda estamos no Brasil, né? Bom, vamos acelerar um pouco, tá? Vamos entortar um pouco o cabo e pá, descendo, né? Então, eu estou agora já saindo do Brasil. Por qual saída que você vai sair, né? Uruguaiana, Chuí. Bom, qual é a minha sugestão? Isso são só sugestões, tá, gente? Cada um planeja a viagem que quiser e o roteiro que quiser. Eu quero deixar muito aberto isso no sentido da liberdade, tá? São sugestões, né? Eu iria por Chuí.
eu e a Marcita. Por quê? Porque eu já conheço, aproveita conhecer um pouco do Uruguai. Você não está descendo lá para Ushuaia? Você não vai passar do ladinho do Uruguai? Ué, ao invés de passar pela Argentina, beirando o Uruguai, por que você não passa pelo Uruguai? Não é? Conheça, por exemplo, entrei por Chuí, cidade de Chuí, a última cidade ali do Rio Grande do Sul. Passando Chuí, você já está no Uruguai, tá certo? Aí você vai sentido a Punta del Este. Né? Além do cassino lá, se você quiser ficar milionário no cassino, ou ter que vender a moto lá para pagar as contas no cassino e voltar embora, né? Você tem uma casa que foi construída em 1960, gente, que é a Casa Pueblo. Nossa, Casa Pueblo, do artista plástico, ele passava as férias nessa casa, férias de verão, né? É do Carlos Paes Vilaró. Ele era um baita de um artista, arquiteto, né, que concluiu essa construção da Casa Pueblo, que também tem um museu, restaurantes lá dentro. E aí tem um hotel com 56 quartos, 12 suítes, né, de vista para o mar, assim. Coisa mais toda branca. Né? Quem que conhece a Casa Pueblo? Escreve aqui para nós. Tutu, eu já conheci a Casa Pueblo. Né? Ela fica em Punta Balena, muito próximo a Punta del Este. Tá? Então, em Punta Balena, onde é que está localizada a Casa Pueblo. E também lá dentro tem uma homenagem a Carlos Miguel, filho deste artista que construiu a Casa Pueblo, que foi um dos 16 sobreviventes daquele avião que caiu na Cordilheira dos Andes em 1972, que era aqueles jogadores de rugby, né? Que estavam atravessando a cordilheira, o avião caiu e desse acidente, 16 sobreviveram. E um deles era o filho desse artista aqui, né, do Carlos Paes Vilaró, que tem uma homenagem, então, na Casa Pueblo, a Carlos Miguel, que foi um desses sobreviventes deste terrível e trágico acidente aéreo. E tem filmes, viu? Eu não sei se é na Netflix, tem um filme que relata esse acidente e como eles sobreviveram. Eu assisti esse filme. Gente, é fantástico esse vídeo na questão de trabalho em equipe. Como eles se organizaram para sobreviver. Eles ficaram mais de 40 dias na cordilheira, naquele gelo. Então é algo fantástico essa história desses 16 sobreviventes, tá bem? Né? E foi 13 de outubro de 1972 que ocorreu esse acidente aéreo, né? Tá bem? Então, olha, você já está passando ali por Punta del Este e já conhece a Casa Pueblo. Historicamente é maravilhosa, é linda. E ela tem uma forma que eles chamam, sabe do quê? Uma construção de um pássaro. Descobre para mim que pássaro que é esse, chamado forneiro. É em castelhano, Eles chamam de castelhano. Né? Que o Carlos Paes, que construiu a construção, ele se inspirou no pássaro, né? Forneiro. Eu morri de dar risada, gente. Eu vou contar aqui porque o nosso tempo vai passando, né? Um dos mais lindos pôr do sol. Isso. E é um pôr do sol maravilhoso também, lá no mar, naquela vista do mar. Gente, forneiro é o velho João de Barro, nosso passarinho João, que faz aquela casinha de João de Barro que parece um forno, não é mesmo? Então ele se inspirou nessa construção do João de Barro para fazer a Casa Pueblo. Olha só que legal, que história bacana, não é mesmo? Ai, gente do céu, né? Bom, beleza? Casa Pueblo, então, já estou em Punta del Este, já estou no Uruguai. De lá, vai para a capital, Montevidéu. Montevidéu tem a parte histórica, a parte antiga da cidade e a parte mais nova da cidade, toda moderna e tal. Quando eu fui com a Marcita, obviamente, nós ficamos na parte antiga da cidade, antiga, né? Na Praça da Independência, lá na Plaza da Independência, em Montevidéu. E lá próximo tem um bar muito tradicional, eu acho que é um dos bares mais tradicionais do Uruguai, que com várias bandas, com músicas regionais, chamada Bar Fanfan, F-U-N, Fanfan, F-U-N,
F-U-N. Já foi. Então, se vocês colocarem no Google, vocês colocam assim, Bar Fanfan, né? Montevidéu. Nossa, vocês vão ver lá. E é um show, gente. Esse bar aí é um show. Claro que passando toda essa pandemia que nós estamos, provavelmente as coisas vão voltar ao normal e vale a pena você ir lá pro Bar Fanfan e conhecer Montevidéu. Então aí você já está conhecendo a noite uruguaia, com as músicas, com a culinária, conversando com as pessoas, já está se socializando. Olha que viagem! E eu não cheguei nem perto de Ushuaia ainda, hein? E já tem muita história para contar, não é mesmo? Olha aí que legal, não é? Tá bem? Bom, aí depois de uma bela de uma noite de show lá no Bar Fanfan, conheci a parte velha de Montevidéu e também a nova, como vocês quiserem. Falei assim, bom, eu vou seguir agora caminho, acelerando a moto pelo Uruguai ainda. Você pode ir para uma cidade chamada Colônia de Sacramento. Essa Colônia de Sacramento ela é muito conhecida entre nós motociclistas. Tem o Farol, ela fica assim na beira do Mar del Plata, né? É uma cidade então que está ali no Farol, e na frente dessa cidade tem o Mar del Plata, que parece um mar porque ele é muito largo nessa parte, e do outro lado tem o quê? Buenos Aires, que o pessoal atravessa de buquebus. Tem gente que sai de Montevidéu e vai de buquebus para Buenos Aires, que são 3 horas de viagem. Tem gente que vai até Colônia de Sacramento, essa cidade que eu estou falando, são 40 minutos de travessia do Mar del Plata. Essa cidade, gente, é um charme. Carros antigos, parece que o tempo parou na década de 40 lá. Luminárias amarelas nas ruas, nas calles, né? Restaurantes e bons vinhos, tá bem? Então, assim, se você quer uma vinícolas, e você pode alugar também lá, se não quiser descansar um pouco de moto, tem que eles alugam muito quadriciclo, para você andar lá nas estradinhas em volta da Colônia de Sacramento, beira-mar. É muito gostoso você alugar um quadriciclo. Você relaxar um pouco, né, de quadriciclo, enfim, curtir a cidade e tal de quadriciclo. É uma sugestão. Aí passa uma bela de uma noite, um dia lá em Colônia de Sacramento, e no outro dia você pega o buquebus. Cuidado agora, cuidado não, atenção no que eu vou falar. O buquebus que sai da Colônia de Sacramento para Buenos Aires e vice-versa, de Buenos Aires para a Colônia de Sacramento, é muito caro, muito caro. Por quê? Porque é o único meio que você tem de chegar para Buenos Aires dali, entende? Agora, como tudo, com o tempo, você vai tendo concorrentes, né? E nada como uma concorrência para baixar o preço. Concorrente do buquebus tem uma outra ferryboat que atravessa lá, que diz que é 1/3 do preço do buquebus. Eu não sei porque eu não fui nesse... Quando eu atravessei, eu fui de buquebus mesmo, paguei caro. Mas diz que agora já tem um outro concorrente... O Augusto está falando, tem mesmo. Que já tem um outro ferryboat, uma outra agência, que é um preço bem mais acessível, tá? Então se informem sobre isso. Se vocês vão atravessar do Mar del Plata, de Colônia para Buenos Aires, ou vice-versa, procure essa agência que faz essa travessia mais barata, que tem essa opção para vocês, para nós, tá bom? Joia? Bom, agora cheguei em Buenos Aires, eita, e viva lá, o tango argentino, uma bela noite na capital argentina, né? Buenos Aires é o show, né, gente? É uma cidade linda, maravilhosa. Eu adoro Buenos Aires, tenho amigos lá, né? Eu e a Marcita já fomos várias vezes para Buenos Aires. Mas, enfim, agora é o seguinte, quem não quer ficar em Buenos Aires, porque a cidade é muito grande, muito tráfego, você já tá, às vezes você já mora numa cidade meio caótica e quer um descanso, quer uma cidade menor, se você atravessa do ferryboat, né? Chegando em Buenos Aires, você já pode pegar linha para o sul. Você não precisa ficar em Buenos Aires. Embora eu aconselho quem não conhece Buenos Aires, conhecer um pouco Buenos Aires. Ficar um dia lá, uma noite argentina, né, em Buenos Aires, tá bom? E no outro dia, a 300 quilômetros sentido a sul, sentido a sul,
você tem uma cidade chamada Azul. Azul, azul mesmo, azul. Sabe eu tenho uma caneta azul. Caneta azul, como é que é essa música? Essa cidade, ela fica próxima a Olavarria, uma outra cidade, só para referência, porque se você procurar no Google Azul, vão aparecer várias coisas azul dentro da própria Argentina. Então você fica meio perdido aonde que essa cidade é azul, tá? Cidade Azul vai ficar perto de uma cidade maior, né? Que a cidade de Azul também é grande. E diz que lá na cidade de Azul tem uma das melhores carnes da Argentina, nessa cidade de Azul. Então, perto da cidade de Olavarria, tá certo? Olavarria. Só para você ter uma referência onde fica Azul. Então, o que eu estou sugerindo? Para quem não quer ficar em Buenos Aires, ir direto para essa cidade Azul que fica 300 quilômetros para o sul de Uruguai, de Buenos Aires. Que dá para você ir, sair de Colônia, atravessou de ferro-bote, passou pela Buenos Aires, né? E já pega sentido essa cidade de Azul, que eu acho que ali já tem uma, ali tem que tomar cuidado, que tem várias rutas, tá, gente? Ali depois, na região de Buenos Aires, não tem só a Ruta 3, que o pessoal vai direto até Ushuaia. Tem várias rutas ali. Então, ali é uma opção que você vai ter. Você vai pegar mais definitivamente a Ruta 3, se você quiser um pouco mais ao sul de Buenos Aires. Mas em torno de Buenos Aires tem várias rutas, tá bem? Então, o seu sentido vai ser Bahia Blanca, vai ser Puerto Madryn. Ali sim você já vai estar literalmente na Ruta 3, tá? Agora, até essa cidade azul, você tem opções de rutas, de estradas, tá bem? Aí você veja qual que você quer pegar e já vai para essa cidade azul. É uma sugestão apenas, né? Dormirem porque dá o tempo certo. Você vai demorar um certo tempo até a burocracia de você passar lá na aduana e na imigração do Uruguai para a Argentina, quando você vai atravessar desse ferry-bote, então isso leva um tempo. A própria travessia leva um tempo e sair de Buenos Aires também leva um tempo, porque a cidade é grande e muito movimento, muito tráfego. Então, tudo isso daí vai levar um tempo razoável. Então, a próxima cidade que você já vai querer dormir não pode ser muito distante de Buenos Aires, porque toda essa travessia vai demandar um tempo considerável. Então, depois de Buenos Aires, só vou descer mais 300 quilômetros e já vou ter um lugar para pernoitar, para dormir. É por isso que eu estou falando da Cidade Azul, porque dá um tempo certinho de você sair da colônia e chegar até nessa Cidade Azul antes de anoitecer, tá bom? Porque logo depois já vai estar noite, pode ter certeza, tá? Então, estrategicamente, né, em termos de logística, é uma boa opção e você já aproveita comer uma deliciosa carne, que é o que nos falaram, que a cidade tem carnes excelentes, tá bom? Bem, chegando, né, descansa lá ou em Buenos Aires ou na Cidade Azul e continua descendo para o sul, tá certo? Ali você pode conhecer, já na Patagônia, Las Grutas, que é um balneário que tem vários tipos de atrações, como, por exemplo, balneário, tem salinas, sal, né? Tá? Praia Pedras Coloradas, Praia Las Grutas e mergulho. Também tem um lugar que você gosta de mergulhar, né? Tem uma região lá nas Las Grutas, nesse balneário, né? Onde eles passam um veraneio lá, etc. Muito legal para mergulhar também. Então, se você quiser dar uma parada, conhecer e ficar em Las Grutas, também pode. Ou então, né? Você pode também ir para Bahia Blanca. Já entorta o cabo e já vai indo para Bahia Blanca. De Buenos Aires a Bahia Blanca são 640 quilômetros, tá? Então é chão, mas dá para ir num dia. De Buenos Aires, dormir em Buenos Aires. Eu vou direto para Bahia Blanca. São 640 quilômetros, você consegue fazer isso daí vou comentar aqui no dia. Instagram, porque ele vai sair aqui, né? Tá. O Moto Mosca está dizendo, Moto Mosca, boa noite. Boa noite, Moto Mosca. Azul é ótima opção na Ruta 3. Aí, joia. Obrigada. Então a gente tem mais uma confirmação que azul é uma boa opção, não é?
Tá bem? Tá, então já estamos já na Bahia Blanca. Passamos por Azul, passamos por La Gruta, né? E agora, Puerto Madryn, Bahia Blanca. De Bahia Blanca a Puerto Madryn são 670 quilômetros que dá para fazer num dia também. Não esqueça que a gente tem que chegar até Ushuaia. Então, eu estou falando alguns pontos que, assim, vale a pena parar, tal, e outros pontos que vale a pena você continuar, tá certo? Então, descendo Buenos Aires, né, Las Grutas, Bahia Blanca e Puerto Madryn. Puerto Madryn, você tem que reservar 2 ou 3 dias. Ali você tem muita coisa. Puerto Madryn é uma cidade que fica no litoral, né, de frente para o Oceano Atlântico. Maravilhosa cidade, não é uma cidade pequena, então ela tem uma infraestrutura de hotéis e restaurantes muito bons. E na praia, gente, eles têm aquelas cadeiras confortáveis, eles têm até tipo aquela cadeira que você deita assim, ela tem um colchãozinho, né? Tem aqueles quiosques que vão te servir vinho, servir uma cerveja gelada. É o show. Eu e a Marcita... água gelada não vai ter problema, não. Você toma uma caipirinha lá, eu ia falar, mas eu acho que eles não sabem fazer direito, não. Mas tomar uma boa cerveja, um bom vinho, né? Então, a Puerto Madryn é uma cidade conhecidíssima mundialmente, tá? Por quê? Porque também ela fica a 120 quilômetros de uma península que é muito famosa também devido às baleias que aparecem lá, os leões marinhos, né? Os pinguins, que chama Península Valdez. Península Valdez tem centro de pesquisa nessa península, né? Por pesquisadores que ficam lá observando todo o comportamento das baleias, dos pinguins. Tem a Ilha dos Pássaros, com uma variedade de espécies de aves também, imensa, imensa, imensa. Então, a Península Puerto Madryn, que fica muito próxima a Península Valdez, que fica muito próxima a Puerto Madryn, é um lugar para você, de fato, quem vai para Ushuaia, seria um pecado não parar e conhecer Puerto Madryn e a Península Valdez. É lindo. Lá dentro também tem o Museu das Baleias, dentro da península tem um museu. A península é enorme, tá, gente? Você tem lá uma taxa de entrada da península, que não é barato, mas vale a pena, tá bem? É claro, quando você está viajando, você tem que ter uma graninha para, enfim, para gastar nessas... Não é gastar, para você investir em coisas legais que vão te servir de conhecimento para a sua vida, não é mesmo? Então, essa questão do caro e barato é muito relativo, não é mesmo? Depende do que você ganha em troca, né? Então, a Península Valdez é imperdível. E continua, você entra na Península Valdez, logo que você entra, à sua direita vai estar o museu, à sua esquerda vai ter uma estrada que vai para a Ilha dos Pássaros, e descendo uma estrada maravilhosa, gente. Tudo asfalto, tá? Ali é asfalto, essa parte que eu estou falando é asfalto. Você vai encontrar uma cidadezinha, é um vilarejo, é um pueblo, é uma aldeiazinha, chamada Puerto Pirâmides. Aí tem eu acho que é de bronze, ou de estanho, uma baleia assim, ó, logo na praça dessa cidadezinha de bronze, né, de Puerto Pirâmides, que lá é o cartão postal. E ela fica pro mar, e com umas pedras, gente, para você caminhar em cima das pedras olhando o mar. Nós passamos o ano novo, eu e a Marcita, nesta cidadezinha Puerto Pirâmides, na Península Valdez. Foi um dos melhores passagens de ano que nós tivemos na nossa vida. Um lugar diferente, é um lugar que nós não esperávamos ficar lá, porque nós conseguimos lugar em cima da hora, porque como só estávamos eu e a Marcita, a gente estava reservando lugar no dia a dia, não tinha nada reservado, né? Então nossa viagem estava totalmente aberta. Então a gente não sabia onde ia dormir, a gente ia decidindo isso no dia a dia. E nós gostamos tanto, tanto dessa cidadezinha Puerto Pirâmides, que assim, tem coisas que... Como é que você vai conseguir uma casinha num lugar desse que todo mundo quer passar o ano novo lá? E não é que eu e a Marcita conseguimos uma casinha lá, gente, alta assim, ó, no morro, olhando de vista para o mar. Foi uma passagem de ano muito linda, muito linda. O Moto Mosca, ele tá falando, deu uma dica legal. Opa!
Se forem em outubro, Em outubro. pode ser que vejam baleias orcas caçando focas na beira do mar. Na beira do mar. Mas onde? Na Península Valdez? Exatamente. Ah, então. Em Porto Pirâmides. Em Porto Pirâmides. Aí tá falando que se for em outubro, né? Pode dar sorte de você ver as baleias orcas. As baleias orcas, elas são carnívoras mesmo, né? Elas pegam aquelas focas lá, ó, que é o aperitivo maravilhoso para essas baleias, as orcas, não é mesmo? E aí, quem que estava falando? O nosso querido amigo... O Moto Mosca. O Moto Mosca tá falando que em outubro pode ser que a gente consiga ver as baleias orcas se aperitivando com as... com as focas, tá bem? Olha aí, quanta dica legal já da nossa viagem. Já estamos em Puerto Madryn, em Puerto Pirâmides, na Península Valdez. A Márcia está nos chamando também aqui a minha atenção. A Península Valdez é enorme e tem muitas estradas que é de rípio, mas rípio solto, que afunda, assim, aquelas camadas de pedra, tá? O Luciano e a Adriana, um grande amigos da gente, motociclistas, estavam de moto lá também, não junto com a gente em outra época, e eles foram ver leões marinhos, mas a 70 quilômetros de distância dessa cidadezinha Puerto Pirâmides. Gente, eles falaram assim, foi terrível, porque demoraram horas para chegar, e aí viram lá, né, os lobos marinhos, né, aqueles enormes, aqueles lobos marinhos. E voltaram, mas foi 70 de ida e 70 de volta, foram 140 quilômetros no rípio, quase caíram várias vezes, judiaram da moto, entendeu? Estavam sozinhos, vai que estoura pneu, se quebra a moto, é uma região meia isolada, embora seja um centro de várias coisas, mas dependendo onde você vá, não tem muita gente, e dependendo da época também. Tá? Então você vai ficar meio isolado. E lá não tem sinal dependendo do lugar que está lá, não tem sinal de GPS, de telefone, nada. Tá bom? Então, fiquem atentos para onde vocês se aventurarem dentro da Península Valdez, que tem estradas lá que não são fáceis de pilotar. Tá bom? Então se informem bem sobre isso daí. Só complementar aqui que eu acho que é importante. O Luiz Carlos Armachuski, ele diz que são lobos marinhos, elefantes marinhos, baleia orca e pinguins de Magalhães. E de Magalhães. Tá aí! Vamos repetir? São lobos marinhos, elefantes marinhos, baleia orca e pinguins de Magalhães. Aí, sobre pinguins de Magalhães, outra dica que eu vou passar, você já continuando para o sul. Uma cidadezinha, então já saímos, então. Já conhecemos Porto Pirâmides e a Península Valdez, a Ilha dos Pássaros, o museu. Conhecemos a cidade de Puerto Madryn, né? E, estrada, descendo a Ruta 3. Pá. Aí você vai sair um pouquinho da Ruta 3 e vai para uma cidadezinha chamada Camarones. Puxa, nunca ouviu falar. Mas o que tem em Camarones? A cidadezinha não tem nada. Não. E mesmo assim o hotel lá... mas vale a pena. Por quê? A 30 quilômetros dessa cidade de Camarones tem, como é que eles chamam, de pinguineiras, um centro natural, né, que os pinguins eles têm os seus locais para chocar os seus ovos, namorarem e tal, e próximo a essa cidade de Camarones, mas ao sul de Puerto Madryn, né, deixa eu ver aqui, são 320 quilômetros ao sul de Puerto Madryn, Camarones. E a 30 quilômetros de Camarones, você vai para uma estrada de terra, não é rípio, aquele rípio de pedra muito solta. Eu fui com a Marcita de moto, numa boa mesmo, numa boa. E vai tudo beirando o mar, gente. De Camarones até essa pinguizeira, onde é que tem os montes de pinguins tipo Magalhães, não é? Mas assim, são milhares de pinguins, gente, milhares. Tudo eles fazem buraco no chão e é o ninho deles, né? As tocas deles lá, né? E a Márcia está chamando a atenção que isso é no final do ano, porque quando nós fomos para lá, era meados de dezembro para janeiro, tá? Então era mês de dezembro, tá ok? Passamos o ano novo em Puerto Pirâmides, lembra que eu falei? Então era já 1º ou 2 de janeiro, quando nós estávamos passando por lá, e tinha pinguim para todo lado.
Mas nossa, Eu já tinha pra- nascido, né? os pinguins já estavam grandinhos, tal. Gente, mas é muito pinguim, tanto na terra como no mar. No mar tem aquelas ondas assim de pinguins que ficam tudo preto assim, ó, aqui é próximo à terra, aqueles primeiros metros de mar, eles ficam na água ali. Eu acho que ficam comendo os peixinhos e tal, né? E fica assim milhares de pinguins. E tem lugar que você vai, é uma plataforma que você tem 0,5 metro de altura, que você vai passando por entre os pinguins. É um sítio de pinguins lá. Então essas plataformas, os pinguins vão passando por baixo de você, assim, ó. Dá para você ver, é tipo grade vazada, que dá para você ver para baixo. E aí às vezes tem pinguim lá embaixo e você tá olhando para você assim, ó. E você ali tá ali encostado no pinguim. Eu levei uma GoPro, né? E um pinguim veio assim, olha, e encostou na GoPro, gente, na lente da GoPro. Então eu tenho a filmagem do pinguim assim, ele chegando, e depois apareceu aquele bicão dele assim na GoPro, assim, olha. Você encosta quase nos pinguins, não é mesmo? Então, para quem não conhece, para quem quer ter esta experiência, né, de estar literalmente no meio dos pinguins, é essa cidadezinha Camarões, né? Que chama Cabo dos Baías, Punta Tombo. Então, é só uma referência. Cheguei na cidade de Camarões, então você vai para o Cabo dos Baía, Punta Tombo. É esse lugar que tem pinguizeira. É por aí, a Márcia está falando. Então, vou repetir. Esse local chama Cabo dos Baía, Punta Tombo. Legal? A dica para quem quer ver pinguim, tipo pinguim de Magalhães. Tá bom? É uma reserva lá, Cabo dos Baías, reserva provincial. Tá bem? Então tá aí. Você vai ter que sair da Ruta 3. Não fica muito próximo à Ruta 3 não, tá? Então da Ruta 3 até Camarões, eu acho que tem aí 1 hora de viagem aí. Mas aí você dorme em Camarões, no outro dia cedo você vai lá ver os pinguins e depois do almoço você já pode continuar a viagem. Descendo a Ruta 3 e vai embora. Beleza? Eita, que tá difícil chegar nesse Ushuaia, hein? Olha, mas para você ver, claro que aí a gente teve um tempo considerável, eu e a Marcita, nós fizemos essa viagem para Ushuaia, foram em 37 dias e a gente andou aí quase 13 mil quilômetros, porque a gente foi muito devagar, foi conhecendo muita coisa. Então, tô passando algumas dicas para vocês, legais, tá bom? De várias outras que tem, mas assim, não dá tempo para tudo. Então, se você está indo para Ushuaia, eu estou passando algumas coisas que você está passando muito próximo, que vale a pena você pegar um dia para conhecer esses lugares, tá bom? Tá? Bom, descendo a Ruta 3, aí você, né, vai passar para Rivadavia e tal. Aí você vai estar na Ruta 3 e você vai ver uma bifurcação. À esquerda, você vai ver uma aldeia que moram lá pouquíssimas pessoas, mais ou menos 400 pessoas, chamado Jaramillo. Jaramillo, em castelhano, Jaramillo. Jaramillo. O que tem lá? Bom, continuando a Ruta 3, então você está descendo a Ruta 3, tá? Então você vai ter uma bifurcação à esquerda, que eu marquei aqui, a Ruta 281 para a esquerda, e você continua na sua Ruta 3. À esquerda, você vai para essa aldeia chamado Paramillo. Mas o que tem essa aldeia? Essa aldeia em si é um vilarejo só. O que é legal é que tem um parque de bosques, que são árvores da era pré-histórica, já vou contar essa história, que ficaram petrificadas, que chama Parque Nacional Bosques Petrificados, né, de Jaramillo. É por isso que eu estou frisando essa aldeia de Jaramillo, porque é o nome do parque dessa floresta petrificada, né? E o que acontece? Antes mesmo, gente, da cadeia
dos Andes, né? Da Cordilheira dos Andes, da formação da Cordilheira dos Andes, isto há 150 milhões de anos atrás, ainda na época, na era dos dinossauros, o que acontece? Naquele tempo... Opa, Marcita vai voltar aqui o Instagram, que é legal essa história, tá? É um pouquinho de história muito bacana. Não vou me prolongar muito, mas é legal, tá? Voltou aí? Então, nós estamos falando do Parque Nacional Bosques Petrificados de Jaramillo, com 2 L's no final, tá? Então, você, nessa bifurcação da 281, seguindo a Ruta 3, um pouco mais à frente, à direita, você vai entrar na Ruta 49, que é de Rípio. Ali... Você vai sair da Ruta 3, pegar a direita, vai ter uma placa lá. Tem uma placa lá, Parque Nacional Bosques, Árvores Petrificadas, né? À direita. São 40 quilômetros de Rípio, tá? 40 quilômetros até você chegar nesse parque, né? Mas, gente, são árvores petrificadas, hoje estão todas no chão, né? Mas com aqueles troncos todos, que eram um tipo de árvores araucárias, tipo nosso pinheiro, só que gigantescas, que a 35 metros de altura, 3 metros de diâmetro, isso há 150 milhões de anos atrás, na época dos dinossauros, por isso que chama floresta pré-histórica. Saiu aqui e voltou. Então, aqui, são sítios lá que tem ossos, tudo, o pessoal acha de dinossauros. Na Argentina, aquela parte da Patagônia, foi ali onde é que teve dinossauros mesmo. Então, o que acontece? Naquela época, o clima era bem diferente do nosso. Tinha muita chuva e muita umidade, que era propício, então, a florestas. E quem olha hoje a Patagônia, que é só pedra, e malemar te dá um matinho dessa altura, o resto é tudo pedra. Não existe mais árvore lá. Então, e já existiu há 150 milhões de anos atrás florestas nessa região, né? E o que aconteceu? Na metade aí da idade aí dos dinossauros, começaram a haver as erupções dos vulcões. As erupções. Foi aonde surgiu a cadeia dos Andes, a Cordilheira dos Andes. Nessa época que formou, então, os vulcões, a época das erupções, né? E que também acabou com os dinossauros, e foi-se essa era, né? E as árvores todas, no tempo, e devido à constituição química de água, de sal, né? Começou a formar, da madeira, ela começou a virar um fósseis, né? A fossilização. E começaram a ficar petrificadas essas árvores. Então, que estão até lá hoje. Então, você vai estar lá olhando uma árvore nesse parque de 150 milhões de anos atrás, na época dos dinossauros. Então, é um parque que tem de bosques, né, petrificados, né? Parque Nacional dos Bosques Petrificados Jaramillo. Então, assim, você está passando do lado, gente, a 40 quilômetros de um lugar assim que historicamente é a época dos dinossauros, e que você vê lá as árvores daquela época, né? Você vê os troncos inteiros ainda no chão, assim, ó, tudo. Então tá aí mais uma dica para quem está indo para Ushuaia, tá passando do lado desse parque aí, tá? Que eu vou repetir, Parque Nacional Bosques Petrificados de Jaramillo, falando em português, tá? Beleza, então? Da época dos dinossauros. Miguel Robles. Miguel Robles. Miguel Robles é de Buenos Aires, né? Tá aí, olha. Miguelito Robles, querido amigo, nosso querido, quem tá aí na live, o Miguel Robles, é de Buenos Aires, e é um amigão que não faltava um programa nosso, que não faltava uma live, e depois ele sumiu um tempo, e agora tá aparecendo aí de novo. Eu acho que ele é da época lá dos dinossauros que tá aparecendo de novo aí. Sabe tudo lá, Bom, gente, olha que legal essa viagem, hein? Nossa Senhora, eu tô morrendo de vontade de ir para lá já. Bom, então aí você conheceu esse parque, né? Que é da época dos dinossauros, e essa floresta aí também, né? Que, enfim, que é coisa fantástica em termos de a gente poder observar hoje
depois de 150 milhões de anos, e acabou as florestas lá, né? Porque mudou a temperatura, mudou tudo, né? De 150 anos para milhões de anos para cá, tá? Bom, no sul da Patagônia, essa parte aí que a gente está falando. E você imaginar que já existia uma floresta ali, né? Olha que coisa de louco, né? Enfim, o planeta todo, né? E aí, gente, você vai passar para outro lugar que é um dos mais importantes do sul da América do Sul, que é o Estreito de Magalhães, que é a mais importante travessia e a mais longa travessia natural entre dois oceanos, que une dois oceanos, o Atlântico e o Pacífico, né? São 600 quilômetros de ligação, de conexão entre um e outro. Então você está indo para Ushuaia, o nosso objetivo é chegar em Ushuaia, mas Ushuaia não é só Ushuaia, tá legal? Tem muita coisa antes de chegar em Ushuaia. E aí você tem, em 1520, Fernão de Magalhães, o português, descobriu este canal, né, que começou a fuçar ali. Ele estava fazendo uma circunnavegação em 1520 e descobriu em 1º de novembro de 1520, Fernão de Magalhães descobriu esse estreito, né? Que pelo fato de ser 1º de novembro, chamava-se também Estreito de Todos os Santos, né? Porque descobri 1º de novembro de 1520. E aí esse estreito também era chamado de Estreito de Todos os Santos. Mas a gente conhece e é o nome, Estreito de Magalhães. Muito importante em termos de comércio, de mercado, de transportes, né? De navegação. Imagina, gente, você ter um canal que liga um oceano a outro. Olha a importância disso, é natural o canal, não foi feito igual o Panamá. Panamá foi feito na mão, esse canal de Panamá lá em cima, né? Não é mesmo? Agora, esse aqui do sul liga o Oceano Atlântico e o Pacífico e Atlântico. Uma coisa importantíssima economicamente, falando na questão mundial de transporte, tá? Então, é um dos estreitos mais importantes da navegação de mercados, de mercadorias, porque ele consegue passar de um oceano para o outro através do Estreito de Magalhães. Então, aí vem o fato histórico importante. E a hora que você estiver lá no Estreito de Magalhães, não esqueçam da importância desse estreito para a economia mundial. Então, você dá mais valor quando você sabe um pouco da história. E aí, quando você está atravessando, tem um golfinho, eu esqueci o nome, que é pequeno, que ele parece corintiano, é preto e branco, esse golfinho. E esses golfinhos vão acompanhando o ferry-boat, a balsa, né, para você atravessar o canal do Estreito de Magalhães, né, e aí você está no Chile, né, o Estreito de Magalhães faz parte do Chile, tá? Isso, o Chile tomou posse em 1843 do Estreito de Magalhães. Então, mais uma contribuição. Opa, mais uma contribuição, vamos lá. Mosca. Quando Fernão de Magalhães navegou pelo canal, ele via as fogueiras que os indígenas faziam em terra. Daí o nome Terra del Fuego. Olha, tá certo aí, eu não sabia dessa. Essa nossa live é cultura, não é mesmo, gente? É ou não é? Fala de novo, Marcita. Então, por que chama Terra del Fuego? É porque o Fernão de Magalhães via as fogueiras dos índios. Aí, tá vendo? E quem que foi o nosso? Foi o Moto Mosca. Moto Mosca, esse Moto Mosca. Ei, Moto Mosca, você também deve ser guia turístico lá do Estreito de Magalhães. E o Ushuaia. Agora a gente já está pertinho, já passamos por Rio Gallegos, que eu não falei, que é uma cidade que geralmente as pessoas param, que tem uma infraestrutura enorme. Rio Gallegos fica antes do Estreito de Magalhães. Rio Gallegos é na Argentina. Então, geralmente é o ponto de tudo ali. Você vai descansar, vai procurar um bom hotel, um bom restaurante. A cidade Rio Gallegos, é uma cidade grande, né, com uma boa infraestrutura, tá bem? E aí, saindo de Rio Gallegos, você vai seguindo para Ushuaia. A própria cidade de Rio Gallegos vale a pena conhecer também. Eu tenho um amigão lá em Rio Gallegos, né? Que se alguém precisar de ajuda, fale comigo que a gente passa o contato dele lá em Rio Gallegos. E eu tenho um outro super amigo, que até coloquei no Facebook hoje um vídeo, que eu tive problema quando eu fui para lá na Besouro do Zóio, que é a nossa moto, a nossa guerreira moto, e deu problema eletrônico. Nem vou contar os detalhes, tá? Mas o problema foi muito sério.
mas consegui chegar até na cidade de Rio Branco. Eu já tinha atravessado o Estreito de Magalhães, e a próxima cidade, aí você já tá beira-mar ainda, assim, né? A Ruta 3, depois que você atravessa o Estreito de Magalhães, você está seguindo bem próximo ao Oceano Atlântico, tá? A Ruta 3 segue bem próximo ao Oceano Atlântico ali. E ali tem uma cidade, que é uma cidade grande, com uma boa infraestrutura também, chamada Rio Grande. Rio Grande, gente, foi assim, tem aquelas pessoas que são os anjos da estrada, né? A moto com um problema seríssimo, e eu achando onde que eu poderia arrumar a moto, não daria para chegar em Ushuaia, né? Foi uma dor de cabeça até chegar em Rio Branco, em Rio Grande. E lá eu encontrei a oficina Albatroz. Albatroz com S no final. Albatroz Servicios em espanhol, tá? Do Nino Vergara e do Facundo Vergara. São excelentes mecânicos. Um atendimento, assim, não tem como expressar nossos agradecimentos, meu e da Marcita, pela atenção que ele nos deu, tá? O Nino Vergara, oficina Albatroz, na cidade de Rio Grande, já lá no sul. Fica a 210 quilômetros antes de Ushuaia, essa cidade, tá? E o Nino, ele é um grande desbravador aí do motociclismo. Ele já foi para vários países, já foi para o Alasca de moto. Agora ele está fazendo uma viagem pelo mundo. Ele fez já parte da Europa, agora ele está já há muito tempo viajando pelos Estados Unidos. Ele me viu uma foto dele daquela região de Utah, que tem aquelas montanhas que são aquele vermelho, que tem aquelas montanhas bacanas nos Estados Unidos, né? Colorado. Então, assim, é uma pessoa que a gente tem que se espelhar como motociclista, né? Ele também ia fazer África do Sul. Então, olha o nível de uma pessoa dessa, de conhecimento, e fomos agraciados em justamente ele nos receber, e ele nos deu toda a atenção para consertar a nossa moto, ele e o Facundo, né? Vergara. E como lá você sabe que na Argentina eles fecham para almoço, né? Eles são obrigados a fechar a porta para o almoço. Mas como eles sabem que eu estava seguindo viagem, eles não pararam para o almoço. Eles fecharam a porta e continuaram a trabalhar dentro da oficina. Não pararam para almoçar. E aí eles mandaram trazer empanadas. Gente, imagina uma empanada. Aquela empanada deliciosa, que você não espera, né? Eu também estava morrendo de fome com a Marcita. Nós estávamos já desde manhã, eles tiveram que desmontar toda uma parte eletrônica da moto, que deu muito trabalho e muito demorado. Então, e eles ali, ó, o tempo inteiro. E depois acabei até fazendo uma pequena revisão na moto, trocando óleo, ajustando corrente, sabe aquele check-up geral, já que estava ali mesmo? E foi, olha, um momento único para nós, um momento de muita amizade que se firmou ali entre nós e a família do Nino, né? Eu tenho o contato do Nino Vergara, quem quiser ter um contato importante para quem vai ao Ushuaia, tanto em Rio Galegos como em Rio Grande, né? Caso aconteça alguma coisa, caso queira uma ajuda de uma hospedagem, de uma informação, então entre em contato comigo, que eu passo para vocês o contato tanto lá de Rio Branco, como também de Rio Galegos, dois amigos, irmãos da gente, motociclistas, tá? Bom, arrumamos a moto, maravilhosa, fomos e voltamos, depois na volta ainda quebrou o rolamento, né? Porque o rolamento está dentro do cubo do eixo da roda e não dá para você ver o estado dele. Então essa viagem que nós fizemos para Ushuaia deu esse problema eletrônico, que aí caímos graças nas mãos do Nino e do Facundo para arrumar moto, e continuamos viagem, e dali chegamos em Ushuaia. Depois de Rio Grande, 210 quilômetros abaixo, Ushuaia. Opa, até que enfim chegamos em Ushuaia. Maravilhosa Ushuaia. Bom, e agora, acabou? Vou tirar foto lá no portal de Ushuaia e vir embora? Negativo. Ushuaia tem um show de coisas lindas para ver. Além de você ter a centoilha, que é aquele caranguejão alaranjado, né? Centoilha, que caranguejo, né mesmo? Enfim, enorme, gente. Parece que ele tem quase 1 metro, assim, ó.
quando você abre todas as pernas daquele caranguejo alaranjado, é caro o trem. É caro o bicho, mas vale a pena. Vale a pena porque quando é que você come centolha na sua vida? Às vezes você vai comer uma vez na vida, quando você teve a oportunidade de estar num lugar que tinha centolha. Né? Tem lá no Mercadão aqui do Chile também, no Mercadão Santiago do Chile também tem essas centolhas, né? Mas lá em Ushuaia, gente, você tem um aquário no restaurante que nós fomos e essas centolhas, elas ficam lá na água, lá, né? Vivas. Eles pegam na hora e fazem para você na hora. Então, aquele sabor que não é algo que foi congelado. Não é aquele que saiu da geladeira, descongelou, que ele fica insonso, sem gosto. Meu, a centolha sai dali do aquário viva, olhando para você assim, agora que eu vou pra panela. É, agora que você vai pra panela. Ai, que dó. Ai, gente do céu, me desculpe, mas uma centolha é muito bom, viu? Muito bom demais. Então, o Ushuaia vale a pena você chegar lá só para comer a centolha, tá? Não é só para tirar foto da entrada do portal e ir embora, não. E agora eu vou dar uma dica para vocês, que muitos não fazem em Ushuaia quando chega lá. A maioria vai lá no parque, tem o parque de Ushuaia, que é legal, onde termina a Ruta 3. O último pedacinho da Ruta 3 está lá. Tem uma placa muito bacana, com várias quilometragens de vários lugares. O próprio parque é lindo, né? Agora, fora o parque, eu aconselho como dicas, tá? Tudo são sugestões. Sugestões do Tutu e da Marcita. Façam um passeio pelo canal Beagle. Pelo canal Beagle. Você está indo para o verão. No inverno é tudo congelado aqui lá. Né? No verão, você tem opções de vários passeios. Nós fizemos um passeio que foi até o farol, que é o cartão postal, né? De Ushuaia, que é o farol que está lá no canal Beagle. Tá? Esse farol foi construído em 1920. No canal Beagle. E o que tem nesse canal Beagle? Além do prazer de você andar num baita de um catamarã, um gigante catamarã, né? Aquele naviozão lá de 2 partes e confortável, né? Veloz. Lá você pode tomar um belo de um vinho, olhando a paisagem que está em sua volta no seu passeio. Tem lanches. Então, assim, você tem a própria estrutura do barco. E você também pode sair para fora do barco, como eu e a Marcita saímos. E é frio, hein? Mesmo no verão. A gente estava assim com aquela balaclave, só com o olhinho de fora, de moto, motoqueiro, né? Motociclista, né? A gente foi com luva, tudo. E eu e a Marcita eram os únicos fora do catamarã. E aquele ventão assim, ó. E eu falava assim, acelera esse trem! E o vento assim, ó, e onda, hein? Aquelas águas assim, ó, tudo passando na gente assim, porque a gente tava lá de fora, segurando naquela cerquinha do catamarã, bem na frente dele assim, ó, tá certo? Igual o Titanic, não tem aquele filme que ele fica lá na frente, lá do Titanic? A gente tava lá na frente do catamarã. Gente, que vento, velho. Gelava assim, ó. Nossa, gelava tudo, o olho até lacrimejava, sabe? Mas foi muito emocionante. E todo mundo lá dentro olhando aqueles 2 loucos lá fora, lá, ó. Eu e a Marcita assim, ó. Meu, e depois lá na frente, a hora que ele avança mais, porque o canal Beagle é longo, tá? E lá na frente ele vai devagar. Você tem a Ilha dos Pássaros com vários tipos de aves marinhas, outros tipos de pinguins também, né? Até aqui, ó, Ilha dos Lobos Marinhos. Então, ali, todos os lobos marinhos tomando sol lá você fica perto deles, muito perto. E aí no farol, né? Esse farol que é famosíssimo em Ushuaia, ele passa assim, ele dá a volta pelo farol, assim, porque é uma ilha pequenininha e esse farol foi construído em cima dessa ilha pequenininha no canal de Beagle, quase na saída do canal de Beagle, tá? E eles falam que esse canal o farol, perdão. O farol é o farol de fim do mundo, mas não é. Se você seguir o canal de Beagle mais à frente, você vai encontrar mais à frente, que eu digo assim, dista de Ushuaia até esta outra ilha, 285 quilômetros. E nesta outra ilha, esta ilha chama
Isla de los Estados. Lá tem o farol realmente do fim do mundo, del fim del mundo, que é o São Juan de Salvamento. Esse foi o primeiro farol construído na Argentina em 1884. Então, esse sim é o farol do fim del mundo, não é o farol do canal Beagle, tá? Esse foi construído em 1920. Esse outro canal, esse farol, o São Juan de Salvamento, fica na Isla de los Estados, que é da Argentina, só que ele fica a 285 quilômetros de Ushuaia para o mar, e lá tem uma outra ilha. E nessa ilha tem esse farol, São Juan de Salvamento, que sim, é o mais antigo da Argentina e também o mais do fim do mundo. Legal? Beleza? E voltando para Ushuaia, você vai lá no seu belo hotel, vai descansar, vai tomar o seu vinho ou sua boa cerveja e comer mais uma centolha e vai pensar no próximo dia que você vai fazer, tá bem? Gente, então esse programa de hoje foi só a ida para Ushuaia. A gente pode fazer um outro, que por onde nós viemos foi pela Patagônia chilena, aí nós visitamos o Parque Torres del Paine, pela Rota 40, a gente voltou grande parte pela Ruta 40, conhecemos então Torres del Paine, depois o Calafate, depois disso na Argentina, Torres del Paine no Chile, e depois também tem Alchaltén, que é na Argentina, e aí seguimos para Bariloche, Vila Angostura, Vila Angostura, enfim, é um roteiro maravilhoso, da volta também, tá certo? E eu vou dizer para vocês uma coisa, Ushuaia não é só Ushuaia, tá bem? Recado dado aqui para os nossos queridos amigos, irmãos. Seja no verão, seja no inverno. E nós fomos lá, eu e a Marcita, só que aí já fomos de avião no inverno, né? Eu para quem não sabe, eu dou minhas, como é que fala? E no esqui também, né? Eu dou minhas esquiadas, tá certo? Tá certo, eu saio capotando várias vezes, mas não tem problema não. Eu me viro bem no esqui, mas só na pista azul. Aquela pista que já é amarela, preta, eu nem pensar. Eu fico ali no baixinho mesmo, mas eu me viro legalzinho no esqui também, né? Que a gente já foi esquiar aí para vários lugares e eu aprendi um pouquinho. Vento, né? Vento. Bom, gente, a live de hoje é isso. Mais uma tá? dica aqui, ó, do Moto Mosca, que é o passeio do trem, né? Que você não falou. O passeio do trem e o Ushuaia. Não, o Ushuaia tem várias coisas. Então tá aí, tem o passeio do trem também. Vários lagos para você Vários lagos. E lá também tem o museu. Presídio, né? O presídio, o antigo presídio, né? E tem lá também o posto do correio, que todo mundo coloca adesivo lá do seu motoclube, etc., que é famoso, né? Ou manda um postal de lá. Ou manda um postal de lá para guardar de recordação. Uma viagem para o Ushuaia, gente, é a viagem. Só que tem que fazer com tempo, como vocês perceberam. É uma loucura quem faz correndo tudo isso que eu estou falando para vocês, ou quem nem passa... vai direto para o Ushuaia, só para dormir, né? Mas espero que esta conversa nossa de hoje, esta live, este programa, sirva um pouquinho para sensibilizá-los e planejar bem uma viagem para você usufruir o máximo possível dessa viagem, porque o tempo passa e não volta. Então, se você perdeu essa oportunidade de conhecer o que você poderia ter conhecido e não conheceu, pode ser que não surja nova oportunidade para você. Então aproveite cada viagem ao máximo, porque você não sabe se você vai ter outra oportunidade de fazer a mesma viagem, não é mesmo? Tá? Então esse é o meu recado da Marcita, que é o nosso estilo de viagem, de ir conhecendo os lugares, de viajar com calma, de ir parando, uma boa gastronomia, digamos, um bom estudo sobre os lugares. Eu gosto de conversar com as pessoas, de conhecer suas histórias, as histórias e geografias dos lugares. Enriquece muito a viagem, nos enriquece, não é mesmo? E é tudo de bom você viajar com tempo e viajar sabendo viajar, né? Não se viaja correndo para Ushuaia, porque é um lugar, a Patagônia, quando eu falo Ushuaia, você começa a conhecer um dos lugares mais lindos, literalmente, do nosso planeta, que é a Patagônia. Tanto a chilena como a argentina, tá? E assim, não se passa correndo para um dos lugares mais lindos do nosso planeta. Tem que passar bem devagar,
Tem não umas é? perguntas aqui. Tá bom? Bom, gente, eu termino a live aqui. Eu só vou dizer mais um oi para quem chegou e eu fui direto pro tema, né? Tá certo? Porque eu queria passar estas informações para vocês, que Tem eu algumas acho perguntas que... que você pode É, responder depois. e tem perguntas que durante essa semana claro, eu olho cada um que escreveu na live hoje e no decorrer dos dias eu vou respondendo, como vocês já sabem. O que eu não respondi aqui na live, às vezes eu não respondo para a pessoa porque eu já respondi na própria live. No próprio programa eu já respondi a pergunta dela. Então eu não volto a responder de novo. Mas aquelas perguntas que eu deixei de responder, eu respondo certamente no decorrer dos dias, tá bom? Tá? João Batista está aqui conosco, boa noite aqui do Sul, abraços, João Batista. Tiago Rosa, Carlos Martins, estou recebendo Eulália da cidade de São Paulo. Ô, Carlos, um abraço aí para Eulália então, né? Tá certo? Fernando Rosa. Quem tá aí, Marcita? Aqui o Ed Moraes, ele tá dizendo assim, estou quase perdendo o medo de ir para lá, Tutu. Ah, Ed, não tenha medo nenhum. Bora lá, meu amigo. Faça uma boa revisão na moto e o roteiro tá aí que eu te passei. Depois de volta eu te passo também. O de ida você já tem. Avisa que quem perdeu, quem chegou agora, vai estar a live toda no Ah, YouTube, então, amanhã. gente, e no YouTube, nosso YouTube lá na BR Travel, compartilhem também. Se vocês gostaram, estão gostando, compartilhem essa nossa live, Quem tá? chegou agora, Tá pegou bem? só o final, tá inteirinho. Tá inteiro lá. Então, toda essa conversa nossa que hoje foi muito legal, mostrando várias dicas até chegar ao Ushuaia, vai estar no nosso YouTube a partir de amanhã. Então, nada foi perdido, vai estar tudo lá. Todas essas dicas que eu passei, todas essas informações, eu e a Marcita, vai estar na íntegra no nosso YouTube. Que eu vou colocar o link amanhã também no Instagram. E a gente coloca, sempre o link está no Instagram, tá, gente? Pelo nosso Instagram, Tutu Rossi Mototurismo, lá na bios, lá na Linktree, se você clica lá, você vai para o nosso YouTube. Então, acessar o nosso YouTube é muito mais fácil pelo nosso Instagram. Então, Tutu Rossi Mototurismo, vai lá na bios, na Linktree, clica lá, que vai estar lá, YouTube. Mas você vai colocar aqui no Facebook. Mas também vou colocar no Facebook, porque essa live foi show, né? Com muita modéstia falando, porque é legal falar sobre chegar até o Ushuaia, não é mesmo? Né? E agora eu acho que vocês entenderam muito bem o título, né? O Ushuaia não é só o Ushuaia. Legal, né? Bem, o Marcos Salviano está aqui, boa noite. James Maciel, boa noite, meu nobre. Boa noite, James. O Robson Oliveira, oi, Robito. Fernando Rosa, boa noite, Tutu, Marcita e todos da live. A Maria Dalva, o Robson Oliveira, Osasco City, presente, Robito, querido amigo. Maurício Ramos está aqui conosco. O Robson Zafani, ei, Robson, boa noite para o Tutu e para a Marcita, direto da Várzea Paulista. Boa noite, Robson. Vando Motos, ô Vando, e aí, meu querido amigo, como é que tá Porto Velho? Júnior Moreira, nossos amigos, Tânia Gurgel, doutora Tânia Gurgel, uma amicíssima. Opa, que bom que deu tempo da senhora assistir conosco aqui essa live, né, Tânia, querida Tânia Gurgel, top, esse meu amigo, que orgulho, eu tenho muito orgulho de você também, Tânia Gurgel, nossa, excelente profissional, meu Deus do céu. Paulo Gonçalves, Júnior Moreira, boa noite a todos, NC Cargo Pablo, um abraço, NC Cargo. Beto Sampa está aqui conosco também. Irmão, sucesso, abraço. Boa, a Tânia Gurgel está falando muita luz sempre, amém. Obrigado demais. Maria Dalva. Boa noite, senhor Tutu Marcita. Hoje lembrei da live e que hoje é segunda-feira. É isso aí, Dalva. A Edna Romano está conosco, a Regina Maia também. O Ideraldo, nosso querido amigo, profissional demais do motociclismo, professor, instrutor de off, né? Isso daí, Ideraldo. A Tânia Gurgel nos aplaudindo e agradecendo. O Ideraldo falando, boa noite, amigos, boa noite, Tutu, boa noite, Marcita. E saudações, prezados motocas. Ariomar e Schurtz, boa noite a todos. A Maria Dalva, que bom você falar dessas pessoas tão especiais na área da saúde, sem dúvida nenhuma. Deixa eu falar que vai cair aqui, ó. Opa. O Marcelo, lá da Argentina, também está aqui.
O O Marcelo? Marcelo, é o Chelo Delgado, 59. É, Boa com o noite. Marcelito, boa noite. A Marcita vai entrar novamente com o Instagram. Não, Não, peraí, não? não, Ah, não? não. Então É tá que bem. eu tenho que responder, senão ele sai, né? O Juninho tá aqui. Do Alto Guincho, Alto Alto Guincho, Guincho Brunetti. Brunete. É, Juninho, um abração, querido. Vamos logo, Juninho. Ele tá perguntando quando vamos rodar juntos novamente. Vamos logo, já estamos planejando os roteiros bons aí. Motoca pelo Mundo, que é o Ed, Motocas e Fefe também. Tá aí. Boa noite. Boa né? noite. Pedro Pinto. Pedro tá por Pinto. aqui. Eita, só os amigão do coração. Leonardo Totti. Tá O por aqui Totti tá aí também, Leonardo. Live espetacular, você só enciclopédia aí também não, né? Ai, ai. Tá, Silena, minha irmã. Nossa, Helena, beijão pra dona Helena também, a irmã e mãe da Marcita. O Breno Cruzeiro falou, show, Tutu, cheguei tarde do trabalho, mas vejo no YouTube. Isso, veja no Obrigado, YouTube, esse vale a destino pena. já está nos planos de 2021. Abraço. Beleza. E olha, gente, eu tô planejando uma viagem para Ushuaia em fevereiro. Quem quiser aí já me deixa o nome, que vai ser show de viagem nesse estilo que eu tô falando aí, tá? Nada de sair correndo que nem louco, não. Vai viajar com Tutu Rossi e Marcita, tá bem? Fevereiro 2021, expedição Ushuaia. Tutu Rossi Mototurismo. Tá aí, então, a dica para vocês também, imperdível. Para quem não quer viajar sozinho, viaja conosco, tá? Carro de apoio. Carro de apoio, vamos ter um veículo de apoio, que é o nosso furgãozão bala, né? Show de bola. Vai ser, assim, o luxo, né? Carro de apoio, pensou? Tá bem? Fevereiro, marque aí, é de 6 a 28 de fevereiro. São 23 dias de expedição. Ushuaia. Iremos por todos esses lugares lindos que eu tô falando aí, tá? O Ariomar tá aqui conosco, James Maciel, Renato Maia, a Tânia Gurgel. Você tem autoridade para falar isso? Parabéns por compartilhar as experiências. Puxa, muito obrigado, viu, Tânia? Muito obrigado mesmo. A Mara tá aqui conosco também. O Beto japonês. Betão! O Vando Motos, boa noite, amigos motociclistas. Um grande abraço a todos aqui de Porto Velho, Rondônia, curtindo o Tutu, dando um show. Show somos nós todos, né, Vando? A gente que faz a live. Tony Lopes está aqui, Augusto Paola. O Tony Lopes está mandando uma boa noite para a galera. O Augusto também. O Marcos Salviano. Ainda quero conhecer este paraíso, mas conheça mesmo, todos vocês que não conhecem. Edmilson está aqui, nosso querido Batata. O Marcos Salviano, qual o valor, hein? Ah, mas isso preço a gente discute depois, tá, Marco? Qual o valor Aí parou. Não, mas a questão para o Ushuaia, meu, é assim que eu falo, né? O preço é relativo, porque depende de tudo o quanto que você usufrui de uma viagem dessa, né? Mas é um valor acessível para todos nós. E dividimos em várias vezes também. O importante é estar na estrada e viajando. Essa expedição para o Ushuaia em fevereiro vai ser show, tá? Afonso Fierro, Marcos Salviano, qual o valor em média para se conhecer o Ushuaia? Marcos, muito relativo, depende do hotel. Depende, o que encarece muito a viagem é hotelaria, né? Hotelaria são caras, se você for querer um hotel um pouquinho mais superior, né? De um nível melhor. Depende de quantos dias você vai fazer de viagem. Olha, é difícil dizer, depende muito o seu nível de viagem que você quer fazer. Se é econômica, se é uma viagem normal, se é uma viagem que você quer usufruir de bons lugares, de bons vinhos, entendeu? É muito relativo a essa questão de custo, né? Por dia, em média, tá bem? Depende do seu roteiro e dos seus gostos. Tony Lopes, fui agora no fim do ano. Isso mesmo, Tony, eu sei. E peguei tempo bom, até dancei no Hard Rock Café. Opa, eu também dancei lá, viu? A musiquinha lá, ó. Eu até tava brincando uma época, gente, que quem chegasse no Ushuaia, porque lá tem o Hard Rock Café, na cidade de Ushuaia. E eu fiz uma brincadeira que quando eu cheguei lá, eu até estava com o capacete na mão e estava tocando uma música ambiente dentro do Hard Rock Café. E eu comecei a dançar, né? Fiquei uns segundinhos dançando lá. E depois a Márcia, por uma brincadeira, postou, né? Aí eu falo assim, olha,
Se quer comemorar a chegada em Ushuaia, não tire apenas a foto da entrada de Ushuaia, mas vai lá no Hard Rock Café e dance lá dentro. E divulgue o vídeo. E o Tony foi lá e o Tony Lopes, que está conosco aqui, fez exatamente isso. Ele falou, aí, Tutu, tô aqui no Hard Rock Café em Ushuaia. A gente tem que se divertir, né, gente? O Lauro Vale tá aqui, o Jean... Ah lá, o Vrabic tá conosco aqui. Ô, Jean, boa noite, amigão. O Lauro Vale, boa noite, Tutu, boa noite. O Kleber também, o Hasler Oliveira, Afonso Fierro, boa noite. O Kleber Vicente, showzaço, brother. Tamo junto sempre. Tamo sim, Kleber. Tamo junto, meu amigo. O Baldon tá aqui, boa noite, meus queridos amigos. Tutu Marcita, abraços demais para você também. Baldão, querido amigo. Leandro Henrique. O Lauro Vale, marcamos para uma semana antes do carnaval para o Ushuaia. Se Deus quiser, vai dar certo. O Lauro, já deu certo. O carnaval do ano que vem vai ser em fevereiro. Então é um mês ótimo para ir para o Ushuaia. Tá bem? Então vai dar tudo certo, sim. Pode ter certeza. Javier Solis, nosso irmão Javier da Bolívia, está aqui. Santa Cruz de la Sierra. Um grande abraço, Tutu Marcita. Um grande abraço para você e também, Javier. Juninho GS, grande irmão Juninho. Boa noite, Tutu Marcita. A Dani também está aqui. Ei, Dani, beijão para você aí, para o Alexandre também, Canezinho. Galera boa, hein? Boa noite, queridos Tutu e Marcita. A Dani está falando. Marilu também está aqui conosco. O Juninho está falando, bora lá. O Ives Reol está aqui conosco. Sandro Zimmermann. Carlão. Ariomar, Guaratuba. É Guaratuba, isso. Tá certo que eu falei aquela hora, né? Guaratuba, perto de Matinhos. Isso, é Guaratuba. Perfeito, Marcelo. Quando eu falei das ostras, que tem o ferry bote ali perto de Matinhos, quando desce a Serra da Graciosa, Morretes, Matinhos, é Guaratuba a cidade ali, tá? Que atravessa de Matinhos para Guaratuba. Marcelo Junqueira tá aqui conosco. Boa noite, povo do bem. Quanta gente legal, hein? O Ariomar, Matinhos, Caiobá e depois Guaratuba. Isso. O Hélio Rubens está aqui, Tata Bikes, Carlão Silva. Outra dica, se você atravessar de balsa em Guaratuba, em vez de ir para Joinville, pegar para Vila da Glória. Lá pega a balsa para São Francisco do Sul. Poxa, né? Isso. São Francisco do Sul nós conhecemos também, viu, Carlão? Uma dica maravilhosa do Carlão, que está aqui na live conosco, tá? Tá falando também que é uma outra roteiro, né? E não ir para Joinville, mas sim para São Francisco do Sul, pegando mais uma balsa. Legal. Uruguai é show, o Ariomar tá falando, eu gosto muito do Uruguai. Tata Barques, boa noite. Tutu Rossi, Marcita, parabéns pela lives, boas histórias, vamos juntos e vamos juntos e misturados na fé, isso mesmo, Tata. O Robson tá aqui, Marcelo, eu conheço assistir o pôr do sol da Casa Pueblo, é maravilhoso, é verdade, Marcelo, eu me lembro quando você foi para lá, viu? Show mesmo a Casa Pueblo, né? E o pôr do sol lindo demais. O Baldão está aqui falando o seguinte. Tutu, você como professor de estatística e experiente motociclista, nos ajuda muito com suas lives. Com suas instruções, podemos viajar com mais conhecimento, mais segurança e formar grupos mais homogêneos. Desse jeito, as nossas viagens terão desvio padrão igual a zero, com muito mais alegria. Valeu, mestre. Grande abraço. Ô, Baldão, querido amigo, tá certo. Eu nem vou entrar em detalhe aqui do desvio padrão, viu? Mas se tem desvio padrão, não é zero, não. Pode ser muito próximo a zero, mas vai ter um desvio padrão. Valeu. O Moto Brasil Turismo, né? O Moto Brasil. Chegou atrasado. Ei, o Moto Brasil Turismo. Curtiu lá a Transamazônica. Curtiu a Transamazônica? Aí. Bem, gente. Opa, o João de Barro. O Ariomar acertou o nome do forneiro que eu falei do pássaro, né? Que se inspirou lá para construir a Casa Pueblo, na casa de João de Barro. Opa, o Henricão tá aqui. Ô, Henricão, show, né? Legal, Ricão, querido. O Henrique Ricão, boa noite, galera. Augusto Paola, eu conheço quando fui para o Ushuaia.
Eu tenho documentário muito bom do Vantuír, Caminhos da América. Opa, legal, Augusto. Legal mesmo. Jean Carlos Maia, Enciclopédia do Motociclismo. Hoje, exagerado. Henrique Ricão, vamos ver o que está falando para nós. Montevidéu, uma cidade muito show. Quando fomos de moto, visitamos o forte, que tem uma vista da paisagem da cidade linda. Tá aí mais uma dica, então, do Henrique Ricão, que quem for para Montevidéu, ir lá no forte, né? Que vai ter um visual da cidade lindo. A Kátia Ramírez está aqui. Melhor parte da viagem são as histórias que vivemos. Exatamente. James Maciel, o nome do filme é Sobreviventes dos Andes. Rossi. Ah, tá bom. Sobreviventes dos Andes. Tá aí o nome, então, do filme que eu falei, dos 16 sobreviventes em 1972, né, do acidente aéreo, tá? Então é Sobreviventes dos Andes. Valeu, James. Valeu demais. O Mário Milo tá aqui. O Mário Milo, Marinho. Ei, Mário Milo. A melhor parmegiana da região de São Paulo. É, na rodovia João Guagliato, não é isso, Marinho? Perto de Ourinhos. Perto de Ourinhos, né? Perto de Ourinhos. O Jean Carlos está aqui, Gustavo Cordeiro, Augusto Paola. Dica, tem outras empresas para travessia e preços são muito baixos. O Augusto está falando da travessia de ferrobote da cidade de Colônia para Buenos Aires e vice-versa, né? Tá certo. O nosso querido Ricardo Dias Advogados está aqui, um profissional de mão cheia e grande amigo. Marcelo Pereira, Marcelito. O Jean Carlos Gamboni. Boa noite, Tutu Marcita. Um grande abraço de seus amigos Jean Carlos e Débora, de Bebedouro, São Paulo. Programa top. Valeu, Jean Carlos. Beijão para vocês. Aí, a dona Helena está conosco, a mamãe da Marcita. O Ricão está falando, uma dica também, pegar o trem e ir visitar El Tigre, ao lado de Buenos Aires. Opa, tá aí, Ricão. Olha só, gente, quanta dica, hein, que estão enriquecendo a nossa conversa de hoje, né? Visitar de trem, visitar El Tigre, ao lado de Buenos Aires. Tá aí a dica do Ricão. Fernando Rosa, sempre também nos passando muitas informações. Fernando Rosa está falando que saindo da cidade de Colônia de Sacramento para Buenos Aires, por via terrestre, me parece que são em torno de 485 quilômetros, passando por Frei Bentos, onde há uma ponte que liga os dois países. Opa! Tá aí, então, olha, essa informação do Fernando Rosa é show, hein? Vou repetir para vocês. Então, quem não quiser atravessar com ferry-bote da Colônia de Sacramento para Buenos Aires, dá para ir por terra, que são aproximadamente 485 quilômetros, passando por Frei Bentos. Frei, F-R-A-Y, tá? Frei Bentos, onde há uma ponte ligando os dois países. Valeu, Fernando! Augusto Paola, você acha melhor ir pela 40 e voltar pela 3 ou o contrário? Ô, Augusto, eu não faço questão. Para mim, tanto faz. Eu fui pela 3 e voltei pela 40. Né? Mas nada impede que você faça ao contrário, tá? E falo que o vento é mais forte ali ou lá. De qualquer maneira, se você for por um e voltar por outro, enfim, você vai pegar os ventos. Então, mas assim, pode ser, para mim, indiferente. Para mim, indiferente, tá? Eu acho que você pode optar por qual é uma das duas opções. Parrilha. O Ricardo está falando parrilha. Fernando Rosa, não gostei de passar em Buenos Aires de moto. A impressão que tive foi a de que motociclistas é alvo de ser abatido pelos motoristas. O trânsito de Buenos Aires eu também não gosto, viu, Fernando? É meio caótico, meio perigoso, mas às vezes você tem que passar por lá, né? Paciência e muita atenção. Luiz Carlos Armachuski está aqui conosco, o Walter Carlos Miranda também, o Ricardo Rossi, meu irmão, querido irmão, que mora no Chile, mora em Concepción,
né? Chileno, já virou chileno. Ah, e ele me falou o seguinte, ontem a gente estava numa live da família, ele falou, Tutu, chama a atenção do pessoal que estiver no Chile, que tremor aqui acontece direto, no sul, principalmente no sul do Chile. É muito comum você sentir tremor de terra. Então, para a gente não se apavorar, não se jogar da moto, tá bom? Porque os tremores lá ocorrem com muita frequência. Então, ele me pediu para avisá-los que quando você está passando pelo Chile, a probabilidade de você pegar um tremor é grande, tá bom? Tá aí. Valeu, Ricardo, querido irmão. A Marcita Tutu Rossi, abençoada noite, show. Essa conversa é 10. Valeu, irmão. Luiz Carlos está falando, são lobos marinhos, elefantes marinhos, baleia, orcas. Aí, eu vou um pouquinho lá pro final, tá, gente? Olha, porque, nossa senhora. O Augusto Paulo está corrigindo aqui o que acho que você não entendeu. O quê? Ele falou no documentário Caminhos da América 2 que fala sobre esse acidente dos Andes. Ah, do Vantuíra. Ele fala mesmo, tá certo. Ele fala mesmo. Eu acho que ele foi visitar lá o lugar. É isso mesmo. Tá, isso, perfeito. Tá ótimo, então. Bem, Camargo Tenerê, Augusto Paola tá falando, falei documentário Caminhos da América 2 sobre... Tá, a Márcia acabou de falar isso. Obrigado, viu, Augusto? Obrigado mesmo. Bom, gente, tá aí então. Me desculpem se eu esqueci alguém, se não deu tempo. O Pedro Pinto está aqui conosco, o Fúmio Murichita também, tá bem? Áurea Varela. Nossa, eu queria falar com todos vocês, queridos amigos, mas... A Denilze está fazendo uma pergunta aqui, ó. Essa viagem é terra ou asfalto? Qual? A Denilze A Denilze, desse roteiro que eu falei hoje? É asfalto. Só nessa parte de Camarones para ver lá os pinguins, que são 30 quilômetros de rípio, mas a estrada é boa. E na Península Valdez, dependendo do lugar que você vai lá, é de rípio também, tá? Dentro do parque, lá em Ushuaia, também é rípio. No Chile, depois você tá? atravessa o ferryboat. Ah, tá. E depois que você atravessa ali o Estreito de Magalhães, você também tem uma parte ali de 40 quilômetros de rípio. Mas olha, gente, eu acho que... Eu fui em 2018, tá? Eu acho. Estavam asfaltando na época. Mas mesmo quando eu passei lá, a estrada estava muito boa. Então, se não chovesse, embora eu peguei com chuva, tá? Até com chuva eu atravessei lá. E foi tranquilo, tá, Denilson? Então, fique tranquila que problema de estrada não tem para o Ushuaia, não. Você vai numa boa hoje, sem problema nenhum. Legal? Bem, gente, Luiz Júnior, Denise está aqui também, Silena, Ariomar, Madá está aqui conosco, querida Madá. Miguel Robles, boa noite a todos vocês de Buenos Aires. Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. Bom, eu acho que são só boa noites. Boa live, Tutu. Tu tens fazer pro Nordeste, tá certo, né? Uma viagem para dar um abraço muito forte em vocês aí. Muito conhecimento, obrigado, meu brother, o Kleber tá falando. O Fernando Duarte, aqui os segundos, né, até o Alasca, ele está dizendo assim, buenas queridos, Marcita e Tutu, você já deve ter alertado sobre o sinal de ultrapassar ou não. São ao contrário da nossa convenção. Sim, na Argentina. Sim, é verdade. Isso mesmo. Bom, gente, só tenho a agradecer todos vocês que estão aqui, né, que, enfim, né, deixam de fazer suas coisas para estar conosco aqui na live. Tanto pessoal, querido amigo aí do Instagram, como também do Facebook, todos vocês, agradeço de coração todo o companheirismo, não é mesmo? Todas as informações, sugestões e que transforma essa nossa conversa muito rica de informações e que nos motiva muito a pegar a estrada daqui a pouco, não é mesmo? A Marcita quer dar mais algum recado? O Augusto Paola disse que está asfaltado esse pedaço aí da fronteira, mais ou menos 5 km só de rio. Aí, pronto. Só 5 km. Então a Denilze, que perguntou sobre a estrada até o Ushuaia, só tem 5 km de chão, de terra. 5 quilômetros para 5.200 quilômetros daqui de São Paulo. É claro que se você voltar pela Rota 40, vai ter um pedaço.
ali de Três Lagos para Governador Gregório, voltando na Rota 40, está em 70 quilômetros de Rípio, mas ali é na volta. Então, mas aí é conversa para outra live, tá bem? O José Ronaldo da Serra da Canastra está aqui com a gente. Boa noite. Boa noite, José Ronaldo, SRM. José Ronaldo da Serra da Canastra? Minas Gerais. Ô, Minas Gerais, nascente do Rio São Francisco, aí. Opa, Perto da cidade de São Roque de Minas, né? É isso? Isso. Bem, gente, fiquem com Deus. Ótima semana, cuide-se bem, tá bom? E vamos em frente. Na próxima segunda-feira, mais uma conversa curta aqui com Tutu Rossi e Marcita. E convidados, que são todos vocês, nossos queridos irmãos e irmãs. Uma abençoada semana e vamos em frente, tá bom? E vamos fazer muita coisa legal futuramente, juntos, e porque é na estrada que nos encontramos, tá? Beijão para todos vocês, cuide-se bem. Até mais. Valeu? Obrigado, gente. Muito obrigado. Até segunda-feira que vem.